Olá! Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a obra O Mundo é dos Canários, de Luiz Antônio Aguiar. 2 vezes vencedor do Prêmio Jabuti, Luiz Antônio Aguiar é escritor, roteirista de histórias em quadrinhos, professor de literatura e consultor literário. O Mundo é dos Canários recebeu o selo de altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FENELIGE. A obra trata de 7 jovens que descobrem a obra de Machado de Assis com a ajuda da bibliotecária da cidade. O enredo da obra mescla situações vividas pelos adolescentes com os mistérios dos contos de Machado. Professor, o livro é recomendado para a categoria 2 do 8º e 9º anos do ensino fundamental, anos finais. O seu gênero literário é a novela, isso porque a narrativa dos contos machadianos se entrelaçam e se confundem com as histórias dos protagonistas. Uma das características da novela é justamente a relação estabelecida entre diferentes enredos. Dessa forma, os contos de Machado de Assis são apresentados aos alunos de hoje de uma maneira bastante criativa. Embora o tempo da narrativa seja indeterminado, há indícios de que se trata de uma obra transcorrida nos dias atuais. Além disso, há uma sequência cronológica bem demarcada, o que também é um atributo característico da novela. E ainda, outra marca do gênero presente no livro é o suspense ao final de cada capítulo. Essa expectativa ajuda a manter a atenção e o interesse do leitor. Devido ao mistério que envolve os contos machadianos, o tema da obra é ficção científica, mistério e fantasia. O livro instiga os leitores a entrar na aventura dos personagens, possibilitando que eles deem vazão ao universo imaginativo. Para o ensino fundamental, a Base Nacional Comum Curricular apresenta como uma das competências específicas compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Nesse sentido, então, O Mundo é dos Canários é recomendado para o trabalho de formação de leitores, porque o enredo aproxima os estudantes de uma trama de outra época, o século XIX. Colocando jovens em diálogo permanente com outro momento histórico, o que também está abordado na competência número 5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Professor, para ter um domínio maior da intertextualidade proposta pela obra, leia os seguintes contos de Machado de Assis: A Segunda Via, O Enfermeiro, Eterno, Missa do Galo, Ideias do Canário e Umas Férias. Então, para despertar o interesse dos alunos, leve para a sala de aula algumas imagens: uma gaiola de passarinho, uma gravata borboleta, uma garrucha, o livro dos 3 mosqueteiros, uma moringa de barro e uma caixinha forrada de veludo com 4 alianças dentro. Se você puder, substitua as imagens pelos próprios objetos, com exceção da garrucha, é claro. Apresente as imagens ou os objetos relacionados à obra e solicite aos alunos que estabeleçam as relações que esses objetos possam ter entre si, anotando as respostas para retomar na sequência. Em seguida, mostre o livro e pergunte aos alunos o que o título sugere a respeito do enredo. Levante algumas hipóteses a partir do que eles sugerirem e proponha uma reflexão sobre isso. Leia com os alunos o texto da 4ª capa e a motivação de leitura. Pergunte se algo mudou sobre as ideias até então levantadas a respeito do livro. Então retome as respostas acerca dos objetos e peça para que prestem atenção em como esses objetos aparecem na obra. A partir disso, peça aos alunos para iniciarem a leitura da obra de forma autônoma, o que está adequado à habilidade 33. Ler de forma autônoma e compreender selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances, contos contemporâneos, mini-contos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa, como haikai, poema concreto, cyberpoema, dentre outros.
expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. Depois de lida a novela, pergunte aos alunos qual era a relação entre os objetos mostrados em sala e como eles apareciam na obra. Retome as anotações feitas e compare com as impressões tidas após a leitura. Explore com eles a questão do mistério, que é o elemento comum de todos os contos, justamente por essa ambiguidade de sentido. Professor, analise com os alunos a linguagem utilizada na obra. Tanto o narrador quanto os personagens utilizam a linguagem informal, o que aproxima o texto dos leitores. Peça então aos alunos para encontrarem essas marcas de informalidade. Em seguida, discuta com eles a importância de utilizar o registro formal e informal em diferentes situações. Explique que a escolha de um registro mais ou menos formal não diz respeito ao que é correto ou o que é errado, mas sim a uma questão de adequação ou inadequação. Outra proposta de atividade é fazer uma pesquisa sobre o contexto histórico de Machado de Assis e do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Aproveite a oportunidade para trabalhar a interdisciplinaridade, incluindo história e geografia, resgatando aspectos históricos, características arquitetônicas do século XIX, questões políticas, econômicas e filosóficas que influenciaram Machado de Assis, o que está de acordo com a habilidade 44 da BNCC. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Então proponha uma votação na sala de aula para escolher um dos contos machadianos tratados na novela e leia na íntegra com a classe. Em seguida, promova um debate sobre o tema mistério presente na narrativa, pensando em como o conto foi recebido pelos leitores na época em que foi escrito e como é recebido hoje. Apresente as características do conto, gênero bastante explorado por Machado de Assis. Estrutura do enredo: a situação inicial, localização de tempo e espaço, a apresentação dos personagens, desenvolvimento do conflito, ações que desencadearam a trama, clímax, o momento de maior tensão na história, e desfecho, a solução do conflito. Caracterização dos protagonistas e dos personagens secundários. Narrador em primeira ou terceira pessoa. Utilização de linguagem figurada. Depois propõe a produção de um conto sob o foco narrativo de um desses personagens, Carolina, Laura ou Juca, dando continuidade à história de um deles. Peça aos alunos que planejem o texto levando em conta seu público leitor, que é a comunidade escolar. Depois da primeira versão, oriente os alunos para a reescrita, atentando para a revisão com a correção dos erros gramaticais, para a coesão e a coerência, para a partir disso expor o texto na sala de aula ou em outro ambiente da escola. As possibilidades de trabalho com o livro O Mundo é dos Canários são inúmeras. Esses são apenas alguns dos caminhos possíveis. Espero que você se divirta lendo e trabalhando com o livro. Boa aula!